extraordinário dia! Estamos aqui de volta! Segunda-feira, 13 de outubro de 2025, sejam bem-vindos à nova série do Transforma Mente. Sim, vamos continuar. Fechamos o ciclo de 21 dias e agora estamos aqui novamente com uma nova série, Desafios de uma Mente Inabalável. E é sobre tudo isso que falaremos hoje. Então bora convidar o pessoal? Bora aí me ajudar a enviar esse convite, esse aviãozinho? Vamos lá! Extraordinário dia, e a vergonha desfaz. Glória a Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus. Sejam todos bem-vindos à nossa nova série do Transforma Mente. Aqui começaremos uma nova série. Eu te convido a estar junto nesse desafio hoje. Amém, Domingos, amém. Uma semana abençoada para todos nós, né? Vamos consagrar essa semana nas mãos do Senhor. Que Ele esteja de fato cumprindo o seu querer em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Que bom que você está aqui. Seja bem-vindo. Amém, Jesus, glória a Deus. Essa semana nós vamos falar sobre uma mente inabalável, nosso Transforma Mente, nosso quadro Transforma Mente continua, gente. Fechamos a primeira série de 21 dias e vamos começar essa nova série agora de 7 episódios para que nós possamos falar sobre uma mente inabalável. E nessa primeira semana do Transforma Mente, nós vamos falar os desafios de uma mente inabalável, como que nós podemos manter uma disciplina espiritual. Então sejam bem-vindos. A Inês chegou na área. Inês, extraordinário dia. Que bom ter você aqui. Continue firme aí, hein, Inês? Continue firme trabalhando essa transformação da mente. E essa semana, como eu disse, nós vamos falar sobre os desafios de uma mente inabalável. Como a gente manter uma disciplina espiritual. Na nossa primeira série do Transforma Mente, que durou 21 dias, nós falamos sobre várias questões que precisava ser trabalhado, como perdão, nós trabalhamos como amor, né? Nós trabalhamos renovação, então trabalhamos várias questões ali para preparar nossa mente agora para o novo nível, para preparar nossa mente para o novo momento. E ontem nós fechamos a nossa série do Transforma Mente. Fechamos ontem a primeira série de 21 dias
E agora a gente começa um novo nível aqui. Agora nós vamos entender como é que nós vamos manter a mente inabalável, como que nós vamos manter uma disciplina mental. Sabe aquela disciplina mesmo, gente? Que você precisa fazer todos os dias a mesma coisa, em todos os horários, para manter a constância, para que você possa alcançar aquilo que realmente você precisa alcançar, que Deus preparou para você. Então, nosso texto hoje, nosso texto que nós vamos ler, referência hoje dessa disciplina, está em 2 Timóteo. Nós vamos ler 2 Timóteo 1:7 e eu quero convidar você para que você possa abrir aí comigo. 2 Timóteo 1:7, abrir o seu manual de instruções comigo. E vamos acompanhar aí, 2 Timóteo está lá no Novo Testamento, quase no finalzinho aí da Bíblia, um pouquinho antes de Hebreus. Então, vai lá no seu manual de instruções, não é? E acha 2 Timóteo 1:7, que é a carta do apóstolo Paulo ao Timóteo. Então, vamos lá, diz assim, ó... Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, Deus não nos deu espírito de covardia, mas sim de amor, de poder, de amor e de equilíbrio. Entende isso? Treinar a nossa mente para obedecer o Espírito Santo, cultivando uma constância espiritual, ela vem de uma força interior. Em tempos de instabilidade emocional, relacional e financeira, a gente precisa entender que a mente, ela precisa ser treinável. E tudo aquilo que a gente treina, a gente consegue criar uma musculatura, consegue criar uma constância e isso nos ajuda. Aí, meu irmão chegando aí, ó. Leque, tudo bem? Que bom que você tá aí. Meu irmão, gente, ele treina todos os dias. Ele tem uma disciplina de treino, ele tem uma disciplina de alimentação, come não sei quantos ovos por dia. Então ele tem uma mente treinável, né? E essa mente treinável na parte física. E não é diferente na parte espiritual. Não é diferente quando a gente fala de treinar a nossa mente para que a gente venha ter uma disciplina. E essa disciplina, ela vai transformando o seu dia a dia, ela vai transformando as suas ações. Você tem resistido à disciplina que pode te levar para o próximo nível? Você tem resistido a essa disciplina? Lá em Provérbios 12:1 vai dizer que quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas quem a odeia, a repreensão é tolo. Então veja, muitas vezes a gente tem que abrir mão dos prazeres imediatos para que você possa alcançar um prazer maior lá na frente. Então temos que abrir mão das distrações imediatas para que a gente possa alcançar o nosso objetivo lá na frente. Então eu tenho certeza que muita gente aqui queria hoje, segunda-feira, depois do final de semana, ficar um pouquinho mais na cama, né? Mas bora trabalhar, bora, né? Então a gente tem que levantar. Temos que abrir mão desse sono agora, de um prazer imediato, porque nós temos uma disciplina mental. E o fato da gente ter continuado a nossa série Transforma a Mente foi exatamente isso, porque o Senhor, ele começou a trabalhar essa disciplina em nossa mente, essa transformação, não é, Sara? Começou a mudar a nossa forma de pensar, de agir. Eu falei, o que a gente vai ficar fazendo na cama? Pra quê? Bora! Vamos continuar nos alimentando, vamos continuar cumprindo o nosso propósito e trazendo pra você aqui um devocional que eu tenho certeza que tá fazendo a diferença na sua vida. Então veja, quando Paulo ele escreve a Timóteo sobre o espírito de covardia, não é? Quando ele escreve esse versículo, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas sim de amor e de equilíbrio. Quando Paulo escreve isso, o que ele está falando para Timóteo, tá? Timóteo, ele era um jovem líder de igreja, ele era um iniciante. E ele estava enfrentando perseguição, ele estava enfrentando oposição, ele enfrentava insegurança,
Quantas vezes você enfrenta perseguição de pessoas que não acreditam em você? Quantas vezes você enfrenta aí oposição, insegurança da sua parte emocional? Então Paulo, ele estava preso e estava perto do fim da jornada dele. O apóstolo Paulo, ele já estava encerrando a jornada dele. Então o que ele fala? Ele encoraja Timóteo a não recuar. Ele encoraja Timóteo a não recuar. E ele lembra Timóteo que o espírito que habita nele não é tímido, não é fraco, não é medroso, mas é forte, é sábio, é amoroso. E eu quero declarar para você aqui nesta manhã que o espírito que habita em você, ele não é fraco, ele não é tímido. Ele não é medroso. Você tem um espírito forte, você tem um espírito amoroso, você tem um espírito sábio. Sábio para tomar as decisões, sábio para poder impor, sábio para fazer aquilo que deve ser feito. Porque Deus, ele deixa muito claro na palavra para nós. Ele não nos deu espírito de covardia. Deus não nos deu espírito de covardia. E a covardia aqui, gente, ela reflete o medo. E o medo, ele reflete paralisia. Tem muitas pessoas paradas, muitas pessoas que não estão vivendo na sua essência. Sabe, as pessoas que estão rodando em círculos, né? E que são muitas vezes infelizes, porque saíram do propósito, saíram do centro da vontade de Deus e estão perdidas. Perderam muitas coisas ao longo da vida. E aquele que impede alguém de agir, de liderar ou de avançar por receio de errar e de ser rejeitado é exatamente o medo, é a paralisia. Então, tem muita gente com esse espírito de covardia. E nesse primeiro dia da nossa série, que vai durar 7 dias essa semana, então você não pode perder, coloque como propósito. Dessa segunda série da transformação vai durar 7 dias, então até domingo a gente vem nesse mesmo tema para que você possa ter uma mente inabalável, uma mente treinável. Então, olha só, isso é muito sério. O apóstolo Paulo, ele está dizendo, esse medo, gente, ele não vem de Deus. O medo de avançar, o medo de conquistar, o medo de prosperar, ele não vem de Deus. Ou seja, quando nós sentimos medo de obedecer a nossa missão, de nos posicionar, de falar a verdade, ou de liderar um time, ou de liderar a nossa própria vida, os nossos próprios sonhos, quando nós sentimos medo disso, isso não é espiritual, isso é emocional e precisa ser vencido, precisa ser encontrado formas de vencer. E aqui eu quero abrir um parêntese para você, porque ontem o Espírito Santo me tocou de como eu poderia ajudar mais pessoas e estar mais próxima delas, para que elas pudessem desbloquear o seu medo, para que pudesse desbloquear a sua vida emocional, espiritual, e ir para um próximo nível de uma forma que ela possa cavar mais profunda. E aí nós lançamos o Código do Reino. O que é o Código do Reino? Código do Reino, você vai ter um encontro comigo no Zoom e um grupo de WhatsApp comigo, onde nós vamos te ajudar mais de perto durante todas as semanas até o final do ano. Então, uma vez por semana, você vai encontrar comigo e o grupo, que é um grupo pequeno, no Zoom, e a gente vai poder falar de coisas mais específicas para te desbloquear, tá, gente? Para te ajudar a virar a chave de 2025 para 2026 de uma forma muito mais diferente do que você começou esse ano. Então, realmente foi um tempo que o Senhor tocou no meu coração para fazer isso, e eu tenho certeza que vai ser algo transformador na sua vida. Se você é uma das pessoas que sente que está preparado para estar na mentoria Código do Reino comigo, você vai me mandar um direct depois, que a minha equipe e eu vamos encaminhar para você todas as informações de como você vai entrar. E a nossa primeira aula já tem data. Nossa primeira aula lá no Zoom já tem data e vai ser uma bênção, tá bom? Então veja, o medo que te impede de viver a tua missão, ele não é espiritual, ele é emocional. E o emocional muitas vezes vem de coisas que você viveu lá atrás, quando você era criança, em algum momento, alguém não acreditava em você, alguém travou você. É por isso que a gente tem nosso método de oratória, para desbloquear a voz, né? Então,
se você, por exemplo, é líder, é empresário e muitas vezes vocês acabam se travando em algum momento por falta de um talento, por falta de comunicação, por não saber como. Eu quero te dizer aqui, o espírito que Deus colocou em você não é de covardia, não é de medo. O que é o espírito de medo elimina sua força, elimina sua confiança, ele ofusca sua visão e ele te paralisa. E não é isso que você deve nutrir. Então vamos treinar a nossa mente para que a gente possa ter poder e poder para agir. Mas como ter esse poder? O Espírito Santo, ele já nos dá um direcionamento. O Espírito Santo nos dá o dunamis, que é uma palavra grega usada para ter poder, de onde vem diamante. E diamante, gente, então você é um diamante. É o poder de agir, é o poder de transformar, é o poder de resistir. Resistir o sono, resistir a preguiça, resistir a vontade de parar, não é, Sara? Uhum. Ai, ela brigou comigo, a gente vai de segunda a sexta, né? Não é de domingo a domingo não. Eu falei, vamos de domingo a domingo. O que você vai ficar fazendo sábado e domingo na cama? 5 horas da manhã, 5h59 da manhã, bora acordar todo dia. Amém? Glória a Deus. Então esse poder não é apenas força física, mas uma autoridade espiritual, emocional para enfrentar desafios, liderar pessoas, cumprir o teu propósito, alcançar seus resultados profissionais, as suas conquistas de bens materiais que você tanto almeja, né? Então é alcançar isso é ter poder, é alcançar o seu lugar no reino. Você vai ver, gente, a mentoria Código do Reino, meu Deus do céu, Deus tem ministrado muita coisa no meu coração. E você não vai ser mais o mesmo, assim como você já não está sendo aqui nas nossas lives. Vocês estão comigo? Então Jesus disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, lá em Atos 1:8. Jesus já fala sobre isso, que nós recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E é Ele que nos dá espírito de ousadia, é Ele que nos direciona, é Ele que nos revela. Amém? Então, veja, escreva aí pra mim, escreva aí o seguinte, fala assim, ó, eu tenho poder pra agir, escreva isso, porque é poder espiritual. Fala, eu tenho poder pra agir. Deixa eu ver se você tá comigo, né? Eu tenho que de vez em quando fazer isso pra ver se você tá aqui. E também pra dar tempo de tomar uma água, gente. Escreva aí. Quero ver se você tá acordado aí já. Viu, gente? Fala, eu tenho poder para agir. E esse poder é o poder do alto. Poder do alto. E o versículo, ele ainda fala pra gente, né? Que Deus, ele não nos deu espírito de covardia, mas ele nos deu poder de amor. Então, o que é o poder de amor? O verdadeiro poder espiritual, ele é equilibrado pelo amor. O verdadeiro poder espiritual, ele é equilibrado pelo amor. Ou seja, sem amor, o poder ele torna uma dominação com amor. Ele se torna liderança servidora. Se você tem o amor, ele é o que move a empatia, o cuidado com as pessoas. Você ama as pessoas, não é? Então, cuidado com as pessoas, a motivação correta para liderar, para comunicar, a motivação correta para agir na sua casa, na sua família. Então, é aquele amor ágape. O amor ágape é o amor que age pelo bem do outro e não pelo bem de si próprio. O amor ágape é aquele amor que se preocupa de uma forma muito genuína com o bem-estar do outro, mesmo quando de repente a situação é totalmente ao contrário. Então esse é o amor ágape. Vivi, seja bem-vinda. E o versículo ainda fala pra gente que também ele nos deu o poder de equilíbrio. E o de equilíbrio é a moderação, é o domínio próprio. Você tem tido domínio próprio? Você tem tido equilíbrio nas suas emoções? Ou tudo você explode? Tudo você explode? Fala pra mim, hein? Qualquer coisa aí você dá o grito. Gente de Deus, olha, Deus teve que trabalhar muito em mim sobre isso. Mas muito você não tem noção do quanto eu era uma pessoa nervosa. Ainda trabalha bastante.
para eu ter domínio próprio. Então ainda tem trabalhado bastante aqui. A palavra, né, que a gente pode trazer aqui para utilizar isso é que a nossa mente, quando ela tem equilíbrio, ela tem o autocontrole e ela tem uma disciplina emocional. Você, antes de corresponder negativamente a alguma ação, você olha para você e você pensa, olha, essa atitude dessa pessoa diz muito mais sobre ela do que sobre mim. Então eu vou manter o meu equilíbrio para que eu não venha entrar num conflito, entende? Então puxa para você essa responsabilidade para que você possa manter esse equilíbrio. Ou seja, é a capacidade de pensar, gente, de pensar com clareza, de manter a calma e decidir com sabedoria que ação você quer ter diante da pressão. Essa é a capacidade do que você quer ter. Então, olha lá, ó, eu tenho poder para reagir, para agir, isso mesmo, isso aí. E isso é fundamental na nossa vida, independente do que você faz, independente do cargo, independente daquilo que você tem chamado para fazer. Isso é fundamental. A gente precisa comunicar esse equilíbrio. As pessoas têm que olhar para você e ver que você tá sereno, sua cara tá serena, seu rosto, sua feição, que existe paz no seu coração. E assim você vai conseguindo dominar isso. Então você vai demonstrar mais poder, mais amor, mais equilíbrio e não ter esse espírito de covardia. Então o medo, ele não vem de Deus. Mais uma vez, o medo, ele não vem de Deus. O Espírito Santo, ele nos equipa para viver com poder, com ação. Poder é ação. Tem que ter poder para agir. Amor, motivação correta, equilíbrio, sabedoria emocional. Então, por exemplo, se você é líder, se você é empresário, você enfrenta conversas difíceis muitas vezes todos os dias. E toma decisões todos os dias. Essas decisões, elas precisam ser tomadas sem medo. Elas precisam ser guiadas pelo Espírito Santo, não pela insegurança. Você que tá aqui, homem, mulher, que todos os dias você tem que tomar uma decisão no seu relacionamento, na sua vida conjugal, tem que tomar uma decisão com seus filhos, tem que tomar uma decisão na sua vida profissional. Então o que você tem que fazer? Confiar na visão que Deus te deu, ter domínio próprio, mesmo quando parece ser arriscada aquela decisão, aquela ação, mas você tem confiança. Você que é mulher, que é jovem, que tem que tomar decisões em alguns momentos, tem que lembrar de que Deus te deu espírito de poder e não de covardia, e ele já habita dentro de você. Então mantenha esse equilíbrio, não há espaço, gente, para você se diminuir. Não pode se diminuir para caber em ambientes, deixar de ser quem você é, para estar em lugares que talvez não sejam lugares que o Senhor queira que você esteja. Já parou para pensar sobre isso? Então, pra gente já partir pro final aqui da nossa live de hoje, da nossa série, e já começar a pensar e a estruturar, vamos refletir. A disciplina, ela é um terreno onde a maturidade floresce. Então, ter uma disciplina mental, ela precisa ser um terreno onde a maturidade é que vai florescer. Pense sobre isso. Sem ela, até os maiores dons se perdem aí na desorganização. Então a gente precisa ter uma disciplina. Então olha, busque acordar todos os dias cedo, esteja aqui às 5h59 na live, coloque de propósito, faça um jejum, faça uma oração. Na nossa mentoria Código do Reino, eu vou entregar para vocês uma ferramenta que a gente utiliza para realmente preencher os vazios, uma ferramenta que a gente utiliza para essa ativação emocional, espiritual. Por exemplo, nós utilizamos algumas coisas que é lei, tá, gente? É lei durante todos os períodos em que a gente entra numa imersão como essa. Uma das coisas é não comer açúcar. Pensa numa pessoa que é formiguinha aqui, gente. Pensa. Você não tem noção. Não é, Sara? É verdade. Eu sou uma formiguinha, Sara até que nem tanto, mas para eu ter esse domínio próprio, meu Deus do céu. Então, já são 22 dias sem comer açúcar. E aí às vezes me dá uma vontade incontrolável de comer um chocolate. Eu tenho que correr lá
e procurar um zero, tem que ser zero. E aí muita fruta, abacaxi que é mais docinho, porque o organismo às vezes te pede. Outra coisa, eu sou cafezeira, eu tomo café o dia inteiro, o tempo todo. Já são 22 dias sem café, sem tomar café. Eu nem sabia que eu poderia suportar tanto assim. Tanto tempo sem tomar café. Alguém conseguiria, gente, tomar sem café? Pensa, ficar sem tomar café. Então tem alguns pontos, não é? Então atividade física todos os dias. Tem algumas coisas que a gente precisa fazer a mais, além de fazer um devocional diário. E no Código do Reino eu vou te mostrar como é que você mata a sua carne para você acessar aquilo que Deus tem para você, não é? Para que você possa elevar o seu nível de conhecimento, o seu nível de espiritualidade, o seu nível de maturidade. Deus, ele não quer apenas te usar, ele quer te estruturar de dentro para fora. E a gente tem que ter domínio próprio, a gente tem que ter o nosso domínio para entender o que me é lícito e o que não me é. Então José, por exemplo, mesmo sendo injustiçado, ele manteve os seus princípios e ele foi promovido no tempo certo. Ele foi promovido. Ele foi ungido com 17 anos de idade. E anos depois, não é? Ele conseguiu alcançar o reinado dele. Então, ele teve ali o seu galardão. Ele foi promovido. Então, veja, a gente precisa entender, aliás, Davi, né? Davi que foi ungido com 17 anos. Davi que foi ungido com 17 anos depois, e anos depois é que ele chegou no reinado. José não, José foi injustiçado pelos seus irmãos, né? Ele realmente ali foi vendido, ele foi traído, mas ele manteve uma disciplina e o seu princípio. Então, se você precisa aplicar uma disciplina no seu dia a dia para não desperdiçar as oportunidades, para manter uma constância de servir, para manter um equilíbrio, uma rotina de fé, para transformar a energia em propósito, esse é o momento. Esse é o momento para que você venha alcançar esse resultado. A disciplina é como o andaime de um prédio. Imagina o andaime de um prédio. Não é o que aparece, mas é o que sustenta uma construção. É o que sustenta uma construção. E eu quero lançar um desafio aí para você. Eu queria sugerir que você definisse um horário fixo para uma oração e uma palavra. Cumpra esse horário com compromisso, como se fosse uma reunião mesmo com Deus. Cumpra esse horário da sua conexão com Deus. Lance um horário. O meu celular, até umas 2 semanas atrás, ele tava o quê? Com 5, 6 despertador? Tá. Uns 5, 6 despertador. 6 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 6 horas da noite, né? E cada hora dessa era a hora de dobrar o joelho, orar, era a hora de ativar a motivação, de ativar a fé, de recitar um versículo bíblico. Então, coloque seu celular para despertar. No momento em que eu tenho certeza que o Senhor ele vai começar a falar com você. Amém? Glória a Deus. Então, estamos de volta no nosso quadro Transforma a Mente. E essa semana falaremos sobre como você ter uma disciplina mental. Como vencer os desafios de uma mente inabalável. E nesse primeiro dia de hoje, dessa nova série Transforma a Mente, trouxemos aqui o texto de Timóteo 1, capítulo 1, versículo 7. Então você que está chegando agora, leia depois, tá? Leia depois, capítulo 1, versículo 7. Oi, Tami, tudo bem? Santiene, sejam bem-vindos. Leia depois, assista a live inteira e, gente... Código do Reino. Quer fazer parte dessa mentoria? Manda o eu quero no direct, que eu vou te mostrar o passo a passo de como a sua vida vai mudar de agora até o final do ano. Então, vou pegar na sua mão e caminhar com você e te posicionar em outro nível, em outro estágio. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Vamos orar, né, Sara? Aleluia.
Deus Pai, forte e soberano Senhor, aqui estamos diante da Tua presença, mais uma vez, Senhor, fazendo a Tua vontade, cumprindo o Teu chamado. Entendemos, Senhor, que a nossa live Transforma a Mente é um chamado de transformação na nossa mente, é um chamado para poder fazer um devocional, levando a Tua palavra, a Tua mensagem, é um chamado para levar a palavra de fé, de esperança, para todos os Teus filhos que estão aqui nessa live, todos aqueles que assistem depois. E por isso, meu Deus, nós entendemos que não é para parar e que sim para continuar. E aqui estamos numa nova série, Senhor, para treinar a nossa mente. Essa semana, meu Deus, falaremos sobre treinar a nossa mente. Por isso nós queremos honrar o Teu santo nome, render graças a Ti, porque só o Senhor é digno de todo louvor, só o Senhor é digno de toda adoração, meu Pai. É o Teu Espírito que nos direciona, é o Teu Espírito que nos impulsiona, e o Senhor está aqui nos impulsionando, nos direcionando, nos dando mais um dia para viver a nossa missão, viver a nossa essência. Por isso nós te agradecemos por essa oportunidade de respirar este ar, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui diante da Tua presença nesta manhã, nesta segunda-feira, 13 de outubro de 2025. Obrigado, Jesus. Eu quero, Senhor, te pedir que mude, Senhor, a mente de cada um que está aqui, que possa se tornar uma mente inabalável, uma mente treinável. É como, Senhor, treinar, é como fazer um exercício, uma atividade física que precisa ser diário, constante. Que nesta manhã o Senhor possa treinar a mente do Teu filho, da Tua filha, Senhor, para que possa se tornar inabalável, para que a sua conexão com o Senhor, a conexão espiritual, esteja num nível elevado, esteja num nível acima, meu Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa nos dar poder para agir, poder de amor, poder de equilíbrio, e não espírito de covardia. Tira todo o espírito de covardia que traz paralisia, que traz medo, que não deixa o Teu filho avançar, que não deixa ele conquistar, que não deixa ele viver a Tua missão, a Tua essência. Meu Deus, eu repreendo agora, Senhor, todo abalo emocional, toda trava emocional que tem travado o Teu filho e a Tua filha, meu Deus. Que nesta manhã a sua mente venha ser aberta e que ele venha receber o poder que vem do alto, para que ele possa agir, para que ele possa viver na sua essência, meu Deus. Que ele não venha fugir do propósito, Senhor. Que ele venha amadurecer com uma mente inabalável, com uma mente treinável, com uma mente disciplinada, Senhor. Ensina-nos a viver com foco, ensina-nos a viver com equilíbrio, ensina-nos a manter uma constância, Senhor. Eu te peço, meu Deus, nesta manhã, que o seu filho que está aqui ouvindo essa live, a sua filha que está aqui ouvindo essa live, terá um dia abençoado, terá um dia cheio de paz. A paz que excede todo o entendimento, Senhor, estará sobre ele, sobre ela. Meu Deus, eu te peço que nesta manhã o Senhor possa abrir os olhos espirituais, para que possa ter domínio próprio, e todas as ações sejam ações direcionadas pelo Senhor, que as tomadas de decisões sejam direcionadas pelo Senhor, que o equilíbrio seja um equilíbrio vindo do alto sobre a vida do Teu filho e da Tua filha. Te peço também sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, que as Tuas mãos estejam estendidas sobre nós nessa segunda-feira, que a nossa semana seja abençoada, seja uma semana de vitória, seja uma semana de plantio e também de colheita. Que o Senhor possa nos direcionar as sementes que devemos plantar, para que essa colheita seja uma colheita saudável, seja uma colheita frutífera, seja uma colheita de transformação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Coloca amém. Isso, amém. Assim seja. Glória a Deus, meu irmão. Amém. Assim seja. Assim seja. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém, amém. Isso. Eu te convido a tirar um print aí. Tira um print.
pausa ali. Tira um print dessa tela, sabe tirar print? Aperta as duas teclas aí, ó, do seu celular, né? E tira um print dessa tela, coloca nos seus status, coloca nos stories, me marca e fala, gente, a série Transforma a Mente continua. Convide pessoas para estarem aqui todos os dias às 5h59 da manhã. E peça as pessoas para que estejam aqui, para que tenha sua vida transformada, sua mente transformada na nossa live, tá bom? Cumpra a sua missão, seja um agente de transformação e de multiplicação, como nós falamos na live de ontem sobre o legado. Se você não assistiu a live de ontem, corra lá no feed e assista, porque ela está incrível, incrivelmente incrível. Eu vejo vocês amanhã às 5h59. Deus abençoe, que Deus abençoe seu dia, sua casa, sua família e tudo que você fizer nesse dia. Um beijo, fica com Deus. Tchau, tchau.